Kardec vem nos dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, da ciência como a religião. Então nós passamos a ter uma visão muito mais ampla disso, né, para compreender esse tema dentro de um paradigma espírita, que afirma que a depressão é uma doença da alma e necessita de tratamento integral. Então, as bases científicas hoje da depressão são as bases neurobiológicas e as bases psicossociais. Hoje, o que está publicado na literatura é isso: os fatores genéticos, os fatores psicossociais e as condições orgânicas, que eu vou passar bem rapidamente. Essa primeira fala minha é do ponto de vista médico, o que a ciência tem proposto frente à depressão, e depois eu vou dedicar a maior parte para a gente falar dos aspectos espirituais. Mas, em hipótese alguma, nós vamos deixar de nomear o que é mais importante. Nós vamos tratar somente as pessoas com as terapêuticas espíritas, vamos tratar só com medicamento, com as psicoterapias. Então nós vamos dar uma visão geral disso e de como que nós podemos também observar o nosso companheiro de jornada, os nossos filhos. Vou fazer um pequeno parênteses de depressão em crianças e adolescentes, só para vocês perceberem que a sintomatologia é diferente, e às vezes a gente convive com uma pessoa que está num estágio já elevado da doença, e quando você vê a notícia que ela cometeu suicídio e a gente não sabia, ou a gente não tomou alguma providência mais forte, né? Então, o tratamento necessita ser de forma integral, associado ao tratamento médico, psiquiátrico e psicológico, e as terapias propostas pela doutrina e o estudo compreensivo das leis espirituais. Então, ela é uma doença mental a mais comum e ela é tratável. Dá para melhorar? Dá para curar da depressão. Dá para você sair, ter uma vida normal, sem problema nenhum. Então, nós precisamos ter esse conceito que ela é tratável. Ela afeta 30 milhões de pessoas no mundo. Todos os dados que eu estou trazendo médico... 300 milhões. 300 milhões. Eu tirei do diagnóstico, manual de diagnóstico da Sociedade Americana de Psiquiatria, que é o mais atual, o DSM-5, que nós tivemos a felicidade de ter um brasileiro que participou dessa nova edição, e eu tirei da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, e tem um trabalhinho que eu acho bem importante, que foi feito em 2008 na Alemanha, que traz algumas informações sobre as crianças e os adolescentes. A mulher é a mais afetada, a proporção da depressão nas mulheres é maior do que nos homens, e isso aqui é extremamente importante, relevante para nós, terapeutas, para a psicologia, para todos que estão envolvidos, porque uma pequena porcentagem só das pessoas com depressão recebe tratamento adequado. Há uma prescrição muito descontrolada e muito sem critério de antidepressivos. A indústria é muito forte. Nós temos que ter um senso crítico de responsabilidade para dizer não para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica manda nos médicos, dita muitas regras da medicina, e muita gente vai nessa linhagem, achando que o remédio vai resolver todos os problemas, e não é bem assim. Então isso é muito grave, muito importante que saibamos que poucas pessoas aí estão recebendo um tratamento adequado. E outro fator importantíssimo é o risco de suicídio, que chega aí por volta de 10% a 15%,
e a OMS vem nos alertando. Eu estava na faculdade, né, e a OMS já alertava desse processo crescente da incidência, da prevalência dessa patologia no mundo, né? Ela está de uma forma global. E Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, eu vou mencionar bastante o livro, O Entrega-te a Deus, ela reserva 2 capítulos desse livro para tratar desse assunto. Então, nesse artigo, só para falar um pouquinho de criança e adolescente, né? A prevalência nas crianças é quase 10%. E o que é importante aqui é que a sintomatologia ela é diferente da do adulto. A criança não vai se manifestar com um humor rebaixado, que é o grande pilar da sintomatologia, e não vai se afastar, às vezes, das suas atividades laborativas que lhe dão prazer, né? A vida social, brincadeiras, a criança não se afasta disso. Isso é comum para o adulto. Os 2 pilares da sintomatologia é esse humor rebaixado prolongado, mais que 15 dias, e o afastamento daquilo que lhe dava prazer, né? A pessoa gosta muito, por exemplo, de jogar futebol no sábado, na quarta-feira com os amigos, adora ir pescar, e de repente ela abandona esse hábito. Então isso chama muita atenção. E depois disso vem, eu vou falar mais para frente, outros sintomas que estão associados a esses 2, né? Então, a criança, basicamente, nós temos que pensar nesse estado de irritabilidade, de medo ou ansiedade, mas principalmente esse estado de irritabilidade que a criança se encontra, o adolescente, isso deve trazer um alerta e chamar a atenção. Então, o conceito de depressão muitas vezes é confundido com esse conceito de tristeza. O que é tristeza? Tristeza é o indivíduo, por exemplo, seu filho estudou 1 mês para a prova, ele foi lá, fez a prova e não atingiu uma nota satisfatória. E ele chega em casa e a mãe, pai, não consegui, ele vai estar com essa tristeza. O que a gente deve fazer? Meu filho, tudo bem, né? A gente tem que deixar a pessoa circular essa tristeza. A tristeza precisa ser vivenciada. Não, falar, não, filho, olha, tá tudo bem, você não conseguiu a nota agora, vamos pro shopping, vou comprar um presente para você, esquece. Tá... Não. Deixa, ela precisa introjetar. Ela precisa ter esse contato com ela mesma e isso vai passar. Mas há necessidade de que você vivencie a sua tristeza. Quando isso não é feito e você embota isso e você não deixa essa tristeza circular, ela pode ficar demorando, circulando e você não sabe, passa 10, 15, 20 dias, 1 mês, isso pode virar depressão, né? Que é esse estado de mau humor, de tristeza prolongada. Quando isso se estende, foge do seu controle. Por isso que há necessidade de deixarmos, de vivenciarmos esses momentos de tristeza, né? Então, a classificação das depressões em primárias e secundárias são estados físicos que vão levar à depressão, como a deficiência dos neurotransmissores, depressão da terceira idade, familiar e certos tipos de transtorno afetivo bipolar. Relativa a fatores externos desencadeantes, né? Um dos momentos mais difíceis do ser humano são 2. É quando ele perde o ente querido, a morte é um momento de muita dificuldade para o ser humano, e o outro é o divórcio. Né? As famílias que vivenciam esse divórcio é fator de risco hoje, isso para depressão, né? Isso são causas secundárias que podem levar o indivíduo a adoecer, e as causas orgânicas, que é muito comum, né? É o nosso dia a dia no consultório, o acidente vascular cerebral, o derrame, né? Que é popularmente conhecido, tumores cerebrais, doenças da tireoide, porque
afeta muito o metabolismo hormonal e também interfere nos neurotransmissores. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, enfisema. Então a gente se depara muito, né, com esses diagnósticos, que muitas vezes a gente acaba reencaminhando esses pacientes para o psiquiatra para dar um suporte. Então, os critérios de diagnóstico no adulto, o pilar basicamente é esse humor depressivo, perda de interesse ou prazer, a anedonia na maioria das suas atividades e na maior parte dos dias. Associado a esses dois fatores, umas pessoas vão ter uma perda de peso ou um ganho excessivo, vai alterar o seu sono, vai alterar a libido, vai ter agitação, irritabilidade ou astenia, essa fraqueza que a pessoa não sabe de onde que é, né? Essa fadiga, está sempre cansado, sempre reclamando, dorme muito e mesmo assim está cansado. Associação com ideias de autodesvalorização e autopunição, né? Condenação, com retraimento social. E a culpa, que nós vamos falar, o aspecto espiritual está muito envolvido. Chico Xavier nos alerta que na base da depressão, na origem da depressão, está essa culpa que o espírito traz, que pode ser de agora, dessa existência, ou pode ser de existências passadas. E esse pensamento, né, de morte ou de suicídio, que também chama bastante atenção. Então agora nós vamos ver como que os espíritos vêm nos dizendo sobre a depressão. Então até hoje, a depressão, do ponto de vista científico, não contempla uma origem como nós gostaríamos que houvesse isso, né? Há muitas pesquisas, há muitas linhas genéticas, muitas linhas comportamentais. Os psiquiatras buscam a origem através da neuroimagem. A neuroimagem hoje traz muita coisa legal, assim, muita informação de como esses estados de humor afeta determinadas áreas do nosso cérebro. Isso é gritante, né? Gritante, você vê a neuroimagem moldando certas regiões em pessoas com depressão e em pessoas que não têm depressão. Mas ainda requer muita pesquisa, nós precisamos estudar muito depressão, porque ainda nós não temos informações necessárias para compreender essa patologia que é tão grave e que atinge milhões de pessoas. Então, na visão médico-espírita, nós seguimos o André Luiz, né? O André Luiz, através das suas obras, nos traz muita informação. O Chico Xavier, em várias entrevistas, também trouxe muita coisa que dá um suporte muito forte na linha de tratamento com as terapias espíritas. Então, André Luiz traz que a doença primária é do espírito para depois se manifestar no organismo físico. Então, nós vemos isso no dia a dia. Nós vemos essa situação do espírito refletindo no corpo físico, levando a inúmeras doenças ao longo dessa patologia que se torna às vezes crônica, né? Um livro não técnico, muito bom de ser lido e de entender, é do jornalista americano do Andrew Sawell. Ele é um compêndio de depressão, ele viveu tudo, né? Todas as bases genéticas. Quando nós temos na família alguém com depressão, existe um fator de risco maior dos nossos filhos se desenvolverem a depressão. Quando o cônjuge é depressivo, os filhos chegam ali por volta de 70% de chance de desenvolver a depressão. E nesse livro, o Solomon traz toda a vivência dele, de como ele superou, chama o demônio do meio-dia. Eu não sei o nome em inglês. Tá?
Ele é americano, de Nova York, e o livro é denso, tá? Mas vale a pena. Quem quiser entender, vale a pena ler o livro. E ele fala muitas vezes de como a espiritualidade e Deus ajudou ele a superar os seus momentos, né? Porque ele teve muitas recaídas, né? A perda da mãe trouxe para ele uma gravidade, uma piora da depressão muito grande, né? Então, a perda do ente querido é muito importante. E Divaldo Franco e Joana, a depressão tem sua gênese no espírito, que reencarna com uma alta dose de culpa, quando entrando no processo da evolução, sobre fatores negativos, aí entra a parte psicossocial, né? A parte familiar, que lhe assinalam a marcha de que não se resolveu por liberar-se por definitivo. Então, todos nós aqui nós viemos para cá, ninguém veio passear aqui. Nós nos matriculamos nessa escola e nós fizemos uma programação reencarnatória. E cada um traz a sua prova. E muitas vezes nós nos afastamos do compromisso que assumimos. Que às vezes ele tá presente muito forte na família, às vezes ele está presente na sociedade, no trabalho que eu me propus a fazer. Então, às vezes, o espírito se afasta dessa proposta, da prova a qual ele assumiu, e isso vai acumulando e vai se tornando em forma de culpa. O que é a culpa? Resumindo assim, né? Então, a culpa é algo que fica rondando a gente. Não que fica te acusando, você é culpado, você... Não. Ela fica como que te apontando. Olha, você errou, você foi para o caminho errado, você está persistindo no seu erro ainda. Faz milênios que eu tenho tentado falar para você, e você insiste, você está se desviando. Então é algo que fica nos acusando. E o que nós fazemos com isso? Quando estamos demais desperto, que a gente vê nas palestras na Casa Espírita com frio, que a gente se dedica lá a trabalhar na festa junina, como voluntário, que a gente se preocupa com o próximo, que nós estamos mais conscientes e nós falamos, opa, eu preciso fazer algo. Eu enfrento, eu tenho esse coping, como os americanos gostam de dizer, positivo, eu enfrento a culpa e eu vou superar ela. E dificilmente eu vou recair, vou ter depressão, vamos dizer assim. Mas isso não acontece com uma pequena parcela dos espíritos. A segunda coisa é eu achar que o mundo é culpado. E eu começo a cantar. Você é meu pai, é minha mãe, eu nasci nessa cidade, vim morar aqui em outra, essa cidade fria, que só chove. E eu começo a apontar, o outro, eu só aponto e não me envolvo. E a terceira coisa, eu vou pondo debaixo do tapete. Não me envolvo, não aponto ninguém, não tomo uma decisão e vou escondendo ela. Então isso tudo, o espírito vai trabalhando isso e vai desenvolver as diversas patologias. Tá? A culpa está relacionada com vários transtornos psiquiátricos, né? E um deles é a depressão, câncer, muitas outras aí nós podemos outra hora voltar e falar sobre culpa e obsessão. Tá? Fica convite. Então a depressão, na Vitória sobre a Depressão, é um livrinho também do Divaldo Corjuana. A depressão é a doença da alma, né? Todo mundo insistindo nisso, que se sente culpada. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da origem. Por isso que é sério. Então nós precisamos ter uma boa psicoterapia, nós precisamos dar um bom remédio para essa pessoa e nós precisamos envolvê-la nas terapias espíritas. Por quê? Porque está no inconsciente, é grave, às vezes
são coisas de milênios que não vai resolver com um remedinho, com uma psicóloga só, né? Precisamos ver isso de forma integral. Então, as causas da depressão segundo o Espiritismo. Então, eu podia pular esse slide, perguntar para vocês aqui, e vocês iam responder isso aqui. Então, é esse afastamento que eu tenho de Deus. Eu me torno uma pessoa muito materialista. Eu vivo o meu eu, que é o egoísmo, né? Eu só penso em mim. Não tenho interesse por questões humanas nenhuma. Agora eu fiquei super feliz, né? Porque uma empresa brasileira, que é lá de Santa Catarina, que produz o melhor motor elétrico do mundo, está se envolvendo agora para desenvolver o carro elétrico no Brasil. Isso me deixa muito contente, porque eu me interesso bastante com essas questões humanas. Estou agora muito preocupado com o plástico, que eu não sabia dos microplásticos, né? Os oceanos estão todos contaminados pelo microplástico, eu não sabia. Meu filho me mostrou um vídeo hoje sobre o microplástico, eu fiquei assim, então, quer dizer, as pessoas veem essas coisas e não tomam interesse, vai se afastando dessas questões humanas, do sofrimento alheio, ausência de objetivos superiores, né, de fazer planos, de voltar a estudar, de aprender coisas novas, né? A Nova Zelândia está sendo muito bom para mim, porque eu não sou médico aqui e eu estou aprendendo coisas, né? Por exemplo, eu hoje sou um tarefeiro do lar. Eu aprendi aqui, coisa que eu nunca fiz. Não é porque eu saía de manhã, 6h30, 7 horas, não tinha hora para voltar. Faz 23 anos que eu só sou médico. Eu não sabia fazer nada, agora eu sou, nossa, excelente dono de casa. Então, essas coisas, isso preenche o ser humano, né? Então, esse afastamento, nós vamos adoecer. Porque a Amélia Rodrigues, a melhor definição de doença para mim é da Amélia Rodrigues, com o Divaldo Franco. Que a doença no corpo físico, ela vem do espírito mutilado. Então eu preciso, a doutrina espírita me dá essa consciência de quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Essa compreensão são profiláticos que eu vou adoecer menos. Então, o conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas que até hoje são insolúveis. Então, agora nós vamos entrar numa parte mais técnica da doutrina espírita, porque muitas patologias, muitos cientistas buscam bases neurobiológicas. Por quê? Porque ainda nós não sabemos que essas do perispírito, que é o nosso corpo espiritual e que é onde está registrado, onde está gravado a maioria das nossas doenças. Que a epigenética vem dizer que o gene vai ser desperto ou não, por quê? Porque quem manda é o espírito. Quem que é o maestro dessa orquestra? Eu que fiz esse corpo. Cada um aqui tem um corpinho que escolheu, foi vocês que escolheram. Nós escolhemos. Do jeitinho, igual, e foi você que fez ele. Você pediu para vir gordinho, pediu para vir bonitinho, pediu para vir baixinho, pediu para vir alto, pediu para vir moreno, enfim. Então, esse conhecimento do perispírito, que existem muitas pesquisas na Rússia, por exemplo, tá aí já. O Bruce Lipton, olha aqui que ele escreveu. Né? Eu não cumprimentei os internautas, vou cumprimentar agora, e eu queria dar um abraço para a Renata, porque a Renata é a nossa colega aqui do Centro Espírita, e ela que me proporcionou conhecer o Bruce Lipton aqui em Auckland. Ela não pôde ir, os filhos estavam com febre, o marido doente, e ela me doou o ingresso dela. E foi um dos momentos mais importantes da minha vida, né? Porque quando nós começamos, a gente começa a estudar nas associações médico-espírita, o Bruce Lipton, esse livro é de cabeceira. Nenhum médico espírita, por exemplo, que vai no Mednesp, que é o maior encontro de espiritualidade do mundo, de medicina e espiritualidade, não leu esse livro, The Biology of Belief.
Né? Você tem que ler esse livro, senão você não vai entender nada. Então, o Bruce Lipton fala numa linguagem científica o que a doutrina espírita nos diz da relação do espírito com o corpo, de como que é o espírito que influencia, de como que é o corpo, que é o espírito que determina, ó, agora com 45, 50 anos, o gene do teu câncer vai aparecer. Ele vai se manifestar. Porque os genes são que nem aplicativo do celular. Você que manda no aplicativo. Tem aplicativo que eu nem mexo, que eu tenho medo. Vai lá e não sei o que ele vai fazer. Né? E tem aplicativo que a gente domina. Então, quando eu, espírito, me proponho a um novo plano reencarnatório, a um plano elevado, a um plano do bem, de dedicação, de ter esse olhar para realmente entender o pântano que existe em mim, mas que a minha tendência é ser uma floresta, um jardim maravilhoso, que nós estamos fadados a isso. Então eu consigo reprimir o meu gene e ele não vai se manifestar. Que ao contrário vai se manifestar. Vida desregrada. Porque nós vivemos perigosamente, gente. Nós vivemos perigosamente. Nós fazemos coisas que se a gente parar para pensar, do ponto de vista ético-moral e do ponto de vista espiritual, nós vivemos perigosamente. Então, o Bruce Lipton, percebemos que a mente consciente está muito além de mera programação genética. Nós não somos mais vítimas. Nós não somos mais vítimas. Acabou. E isso ele vem dizer claramente. Eu tentei falar com ele, tentei convidar ele, tentei falar um pouquinho da doutrina espírita para ele, de como era forte esse livro dele quando eu comecei a entender a espiritualidade. Isso ele entendeu, foi isso. Ele até me deu o braço assim, falou, vamos comigo lá autografar os livros, né? Então, esse momento dessa aliança da ciência com o espiritismo, ele é muito atual, muito forte, e a medicina, o médico do futuro vai ser diferente. Nós vamos olhar o ser de uma forma realmente integral. E a vitimização acabou. O determinismo genético acabou. Né? E o estudo do genoma, não vou falar do estudo do genoma, mas o estudo do genoma mostrou a soberba humana. Né? Eles acharam que iam encontrar 100 mil genes, encontraram 25. Qual que é a diferença entre nós e os ratos? O rato tem 300 a menos. Né? Nós temos 25 mil, o rato tem 24.700. Né? E nós, a espiga de milho, eu não vou falar para não deprimir vocês. Né? Então, a Bárbara descreve bem os nossos corpos mentais, né? Observações do corpo etérico revelam a existência de um corpo ou campo de energia vital, que forma a matriz, a qual penetra o denso corpo físico como teia reluzente de raios de luz. Essa matriz é o modelo básico sobre a qual se afeiçoa e afirma a matérias físicas dos tecidos, que só existem como tais por força do campo vital que a sustenta. Então é o espírito, com o meu perispírito, que estou movimentando os meus órgãos. O coração está batendo, o sangue está circulando, porque existe essa energia vital. Esse corpo peri-espiritual que está ao redor do espírito é que está comandando esses trilhões de células. Então, toda vez que eu penso, eu crio algo que vai cair na minha corrente circulatória. E o André Luiz vai dizer mais para frente que tudo que você pensa cai no citoplasma das suas células. Então, todas as suas células, Joana de Ângeles diz que está nos vigiando 24 horas. Então, o nosso corpo físico nos vigia 24 horas. E às vezes eles imploram, ó, dá para você parar um pouquinho? Dá para você, faz uma prece, ajuda um pouquinho, faz algo pela gente, as células falam. Quando você é muito teimoso e não faz, ela fica doente. O que o pesquisador americano agora trouxe, estou até tentando conseguir esse trabalho, ele fez um trabalho com células cancerosas
Sabe do que as células cancerosas têm medo? Quem acertar ganha ingresso para a festa junina do ano que vem com a Márcia. Sabe do que a célula cancerosa tem medo? Do amor. Olha que fantástico. Vê se isso não é espiritismo puro. Né? Você não vê, apenas que eles não conversam muito com a gente. Então, esse livro vai ser dado para os estudantes de medicina logo. Tá? Então, o entendimento da glândula pineal já tem respondido várias questões, né? Porque o Descartes já falou que a pineal é a sede da alma. Então, já vem o dizer do Descartes, junto com o André Luiz, é a mesma coisa. Então, segregando delicadas energias psíquicas, a pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Então, como que funciona isso? É psico, mente, alma, neuro, endócrino, imunológico. É assim que funciona. Então, tudo que eu penso vai ter uma consequência neurológica, endócrina e imunológica. Tá? Então, por isso que muita gente deprimida desenvolve mais infecções. Pessoas muito negativas desenvolvem mais infecções. Né? Então, e vai por aí fora o número de doenças. Né? Então, esse campo vital que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sobre a determinação direta da vontade. Então, é o espírito que determina. Então, as redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Todos. Então, o André Luiz fala que é uma trama de fios elétricos, né, como se fossem fios elétricos, e que vão estar em contato com esses trilhões de células, e sob sua direção efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Então há necessidade de eu relaxar, de eu meditar. Então isso hoje tem valor científico. Por quê? Porque vai ter uma repercussão celular. Então, como nós vivemos perigosamente, né? A gente come demais, a gente bebe, a gente não, eu não. A gente não dorme adequadamente, a gente não faz exercício. Tá? Isso é o que todo mundo, se perguntar para uma criança o que é saudável, ela sabe. Mas o que é mais importante? O que é mais grave? Falar mal dos outros. É grave. Você está... Porque quando você pensa negativo, o pensamento tem uma forma, tem cor, tem som, tem movimento, ele cai na rede. Ele cai na rede. Só que quando ele cai na rede, um pouquinho, o André Luiz fala que cai na corrente sanguínea. Cair na corrente sanguínea é o quê? Circular. Então, os seus trilhões de células vão obedecer esse comando e alguns departamentos dos teus órgãos que não estão bem vão acumular isso. Por isso, a diversidade de doenças. Por isso que, quando eu estudava medicina, era difícil a gente encontrar alguém com várias doenças. Isso faz sentido nisso aqui. Porque tem gente que uma doença do pulmão, o outro tem problema cardiovascular, o outro vem com tumor cerebral. Mas ele vem com tumor cerebral, mas o coração é bom, os outros órgãos são bons. Né? Por quê? Porque vai depender da individualidade de cada um. Onde vai armazenar essa energia psíquica que você emana, né? 40 anos, 50 anos, 60 anos. Estou acabando, né? Então, aqui, ó, através dos biófaros ou unidades de forças psicossomáticas
que atuam no citoplasma. Vários pesquisadores, o que a ciência dizia? Que era no núcleo. Porque o núcleo tem a sua carga de DNA, está toda no núcleo, o teu material genético, a grande quantidade de material genético está no núcleo. Por isso que se estudava muito o núcleo, por quê? Porque era determinismo genético. Hoje nós sabemos que tem DNA nas outras organelas, que estão no citoplasma. E o André Luiz está dizendo isso. O Bruce Lipton está dizendo isso. E vários outros pesquisadores. Então, esses bióforos, que são essas unidades de força, projetando sobre as células, o que você está pensando, eles vão projetar sobre o corpo físico, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com sua escolha entre o bem e o mal. Tá? Então era isso. Tá bom, é assim. Vamos lá. Então, diante das patologias psiquiátricas, principalmente, nós podemos afirmar que a grande maioria delas existe um processo obsessivo. Eu, antes de vir para cá, escutei uma falazinha do Divaldo, onde ele estava viajando para Roma e um dos filhos dele adoeceu, estava com sinais de depressão, porque ele viu o espírito que estava obsediando o menino e falou, ó, vai falar com o outro, meu filho lá que é médico. Enfim, ele viajou, o menino piorou, teve que se internar no hospital psiquiátrico. Por causa da obsessão. A depressão dele era esse processo obsessivo. E Divaldo, lá da Itália, conversando e tal, depois ele veio embora, ele ficou mais de um mês internado. Eles fizeram uma reunião de desobsessão, onde o espírito foi tratado. Depois Divaldo foi lá e falou, o médico dos médicos não queriam dar alta. Ele falou, não, olha, precisamos levar o menino, ele está bem, o espírito já foi tratado, e o médico queria internar o Divaldo. Então, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores. Eu e o espírito inferior que está me obsidiando, vai haver um equilíbrio, só há obsessão se houver essa sintonia, esse equilíbrio, e sempre é um espírito inferior. Retratando-se entre si, não há, por isso, obsessão unilateral. Então, afastam-se de justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútuo fascínio. Então, a pessoa adoece, a consequência de uma obsessão é a morte, a pessoa adoece, fica muito mal e morre. Tá? Então, obsessão, lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo dedicado só para a obsessão. Quem quiser estudar lá, tá? É o melhor lugar para estudar a obsessão, ou ler os 7 livros do Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo Franco, que é assim, você vai ficar doutor em obsessão. Então, na visão espírita, a obsessão está presente em quase todos os processos psíquicos, porém, sempre é justificável pelo proceder atual ou pelos processos dos espíritos. Esta influência manifesta suas consequências, comportamento, como efeito e não como causa. Então, você precisa ser tratado também do ponto de vista da obsessão. Então, a melancolia, sabei, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, sabei porque uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Lembrai-vos que durante o vosso degredo na terra tendes a desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então é esse momento que a gente tem vontade de sair do corpo físico, não sabe qual que é a tarefa que viemos desenvolver aqui e entramos nesse estado de melancolia. Então, as terapêuticas médico-psicológicas é a terapia
cognitivo-comportamental, as psicoterapias de base analítica, são hoje, da ciência, as duas com mais força de evidência, né? As psicoterapias cognitivo-comportamentais têm nível de evidência 1A, elas são melhores que os antidepressivos, e vários trabalhos mostrando isso, né? Os estabilizadores de humor, fototerapia, eletroconvulsoterapia está bem em voga agora, tem várias técnicas, né, sobre anestesia, tem tido bastante resultados, estimulação eletromagnética do cérebro, né? Então as terapêuticas complementares. Então, não dá para ficar só com o psiquiatra, né? Os psiquiatras se frustram, eles não conseguem, eles não têm conhecimento da pineal, eles não sabem que há um envolvimento grande espiritual, que a doença é do espírito, né? Então fica nessa confusão, remédio, psicoterapia, um monte de estudo e precisa de ajuda espiritual. Não dá para tratar só com remédio ou com as psicoterapias. Alguns pacientes respondem bem aos antidepressivos, melhora, né? Que é os estágios leves e moderado. Os estágios graves dificilmente vão melhorar só com antidepressivos e psicoterapia. Precisa associar qualquer uma delas. As pessoas respondem de diversas formas, né? Não existe uma instante, né? A homeopatia tem bons resultados, a fitoterapia também. Eu acho que a acupuntura é um grande caminho hoje. Eu tenho, quando estava no Brasil, tem um colega que é fisioterapeuta e a gente tinha conversado muito, proposta de estudar bastante. Aqui na Nova Zelândia é bem aceito. Eu vejo com bons olhos a acupuntura, porque mexe nesses bióforos, né, nessa energia psíquica circulante, você vai estimular, você vai abrir canais magnéticos para circular melhor todo esse psiquismo seu, né? Então eu particularmente, aspas aí, vejo a acupuntura com resultados bem promissores aí. E, sem dúvida nenhuma, né, a espiritualidade. Então, o grande compromisso nosso como casa espírita é a prevenção. Então, nós só vamos prevenir, né, através desse autoconhecimento. Ninguém aqui tem dúvida, né, que a doutrina espírita, eu não vejo outra doutrina tão consoladora que diz para a gente quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, né, da onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Assim, de uma forma racional, não de uma forma mais dogmática, alegórica. Olha, eu estou dizendo que é isso e você tem que acreditar. Não. Isso de uma base racional tão grande ao ponto de Allan Kardec dizer, olha, se algum dia a ciência disser que o espiritismo está errado naquele ponto, nós tiramos o ponto e colocamos a ciência. E eu não tenho notícia nenhuma de que algum ponto tenha sido tirado até hoje, né? Então, o autoconhecimento a meu ver, a prevenção maior, a autorresponsabilidade, conduta ético-moral nos dias de hoje é o que se mais fala, né? É o que a humanidade realmente está precisando. O mundo não está pobre financeiramente, tem dinheiro sobrando no mundo. O que o mundo está carente hoje é ético-moral. Estudo sistemático, né? A Casa Espírita oferece isso. Aqui tem 3 oportunidades de estudo, né? Na quarta-feira e na segunda-feira tem 2 grupos, na quarta tem um grupo. Dá para estudar em português, dá para estudar em inglês, então ninguém pode reclamar. Tem para todo mundo. Então, o estudo vai prevenir também. E qual que é o sentido da vida, né?
Então, o Viktor Frankl é o nosso grande exemplo, um homem que ficou num campo de concentração, viu a sua família ser morta, e lá ele percebeu que quem morriam não eram os mais fracos fisicamente, né? Eram quem descobria o grande sentido da vida, quem tinha planos, quem realmente falava, olha, eu vou sair daqui porque eu quero ainda ver minha família, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer algo. Essas pessoas não adoeciam no campo de concentração, porque elas sabiam qual era o sentido da sua existência, da sua vida, e é isso que nós temos que buscar. Então, no exercício da medicina, a alma da matéria é um livro da doutora Marlene Nobre, da Associação Médica Espírita do Brasil, ela já é desencarnada. Então, no exercício da medicina, o médico espírita utiliza de todas as terapias que aprendeu em sua formação universitária e nos vários concursos de aperfeiçoamento e reciclagem realizados, né? Procurando se atualizar, procurando estar de acordo com os guidelines e tendo uma conduta médica atual. Mas, tanto quanto possível, utiliza-se também da terapia complementar espírita, desde que aceita espontaneamente pelo paciente, né? Então, a gente sempre faz um questionarinho no consultório espiritual dos pacientes, leva 2 minutos, né? A gente faz algumas perguntas. Quando o paciente já entra, a gente já vê, a secretária já coloca em cima qual é a religião dele, para a gente saber se a gente vai poder fazer essa abordagem espiritual, se o paciente aceita, e a gente tem liberdade de indicar para ele o pastor, o padre, o centro espírita, né? Muitas vezes eu já liguei para padre, já liguei para o pastor, ó, estou com o seu Manuel, é lá da sua paróquia, ele não está bem, tem um quadro depressivo grave, ele está bem medicado, os sintomas diminuíram, eu estou vendo com o senhor, que o senhor dá um suporte espiritual para ele, né? Então, o médico espírita, ele precisa fazer isso, né? Então, as terapêuticas complementares são a fluidoterapia, que é essa doação de energia vital através do passe, né? E da água fluidificada, a educação mediúnica através do projeto Manuel Flamengo de Miranda, né? E as intervenções espirituais nas reuniões de desobsessão. Aqui é o nosso perispírito quando lesado, né? De como que a nossa energia vital está circulando, o comprometimento dos plexos, dos órgãos, né? Então, diferente, né, de alguém que está em plenitude, em equilíbrio espiritual. Então, no nosso lar, no capítulo 5, o paradigma médico espírita estabelece que o indivíduo ele é responsável pela sua saúde, né? Por isso que nós não podemos prometer cura para ninguém, nem nós como casa espírita e nem nós como médico, né? O Aristóteles, já naquela época, já perguntava, você quer se curar? E você está disposto a eliminar as causas que levaram você a adoecer? Então, toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo no trabalho de cura. O trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Dá ênfase ao autoencontro e ao encongelamento da saúde. A medicina vai inventar 1000 modos de auxiliar o corpo físico, né? Em seu desequilíbrio interno, por essa tarefa edificante, ela merece todo o nosso respeito, né? Mas a medicina que nós temos que fazer mesmo é a medicina da alma, que ampare o espírito que está enladeado na sombra. Então, a depressão para a gente finalizar, né? Ela é uma doença do espírito, isso está lá no Entrega-te a Deus, tem 2 capítulos lá. Para sorte, nós temos? Não sei. Tem em PDF, tá? Na rede. Então, vale a pena se dedicar lá. Então, a Joana diz que é uma doença do espírito e no espírito ela deve ser tratada. O mergulho na depressão, no entanto, não tem como finalidade essencial vivenciar-se apenas a dor. O que acontece quando a gente está no fundo do poço? Tem que subir. Então a depressão está dizendo, sobe.
você precisa levantar. Então, vivenciar não é só para sofrer ter dor. O sofrimento nos proporciona-se o encontro do ser com ele mesmo. Então, a depressão é um momento que o médico espírita aproveita para dizer para o fulano, para a pessoa, para ajudá-lo a reerguer-se, a voltar para cima. É uma grande oportunidade. Não vê ali só uma patologia grave, mas é uma grande oportunidade da pessoa se reerguer e ir para cima. A depressão, então, significa puxar para baixo, obrigando o espírito a refugiar-se nas reflexões internas, a refazer as observações e a percorrer novos caminhos. Esse que é o objetivo da psicoterapia. A psicoterapia aumenta a tua autoestima, leva você a criar mecanismos sociais diferentes. Então, a psicoterapia nada mais é que fazer você a percorrer outros caminhos. Até agora o que você vem fazendo não está correto. Você não está atingindo o alvo. Você está equivocado. Você precisa ir por outro caminho. Esse caminho não dá mais. Então, a psicoterapia sabe dizer isso de uma outra forma e nós, como casa espírita, vamos falar a mesma língua e também com a nossa linguagem, pelo entendimento do espírito que somos. Então, para mim, essa frase ela é o melhor remédio para a depressão. Quando no Brasil a gente tinha impresso, eu deixava em cima assim, a pessoa olhava uma vez, olhava duas, e pegava, Então, quando não pegava, a gente dava um empurrãozinho assim, Então, para a gente encerrar, liberta-te da sombra morbosa e inunda-te da luz do sol, da alegria, rumando na direção da saúde que te aguarda. Nasceste para conquistar o infinito, e isso depende exclusivamente,